Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Estamos falando sobre os OVNIs e neste vídeo eu vou continuar falando sobre os seres extraterrestres. Mas neste vídeo eu vou começar a falar dos seres intraterrenos. Na filosofia sobre os OVNIs, existem aqueles seres que vêm de fora do nosso planeta e os seres que vêm de dentro. Isso envolve muitas teorias como a da Terra Oca e da cidade de Shambhala. Eles dizem até que a cidade mística de Atlântida foi interiorizada para o centro da Terra. A ocultista russa Elena Petrovna Blavatsky associa Shambhala a um destino escatológico. Na sua doutrina ela diz que é o berço do Messias, que aparecerá para libertar a Terra antes do fim, no qual ela chama de ciclo de destruição dos mundos. Eles dizem que estes mundos intraterrenos são espaços suprafísicos habitados por entidades que eles chamam de seres de consciências elevadas. São chamados de devas ou anjos, seres espirituais. Na verdade, todo planeta é considerado um deus, e eles até possuem portais para mundos dimensionais no seu interior. O planeta Saturno é o mais adorado de todos os tempos, e na filosofia ocultista ele possui um vórtice onde entram e saem entidades. Bom, para nós que criamos na palavra de Deus, sabemos que isto é uma mistificação sobre os anjos caídos. Eles serão soltos ao soar da quinta trombeta do Apocalipse, onde se dará início a um ataque muito semelhante ao que a ficção chama de ataque alien. Isso foi até mencionado no filme Sinais, com Mel Gibson. Bom, a revelação de Apocalipse fala de uma batalha que houve nos céus, onde os anjos caídos foram aprisionados nas profundezas da terra. Isso fica bastante claro com a abertura do Poço do Abismo, que escurece o sol e o ar, onde é revelado que essas criaturas alienígenas sairão do centro da Terra. Mesmo que você ache que tudo isso não passe de superstição e que não existam demônios no centro da Terra, a Bíblia relata que Cristo pregou aos espíritos em prisão e que foram rebeldes antes do mundo diluviano, onde grande parte dos Néfilins, que foram gerados por anjos caídos, morreram. Os mundos intraterrenos é o que conhecemos como Hades, que faz parte da filosofia greco-romana, que cita inclusive a Guerra dos Titãs. Vejam que todas essas culturas mistificaram a queda dos anjos com suas filosofias. Os titãs são anjos caídos, chamados de semideuses. Os místicos que passaram a adorar estes anjos caídos, eles criaram uma teologia muito bem definida. Nisso está envolvida a maçonaria e muitas outras seitas secretas. Essa doutrina é fomentada por Samael nos seus escritos, assim como na doutrina de Helena Blavatsky. Eles dizem que estes seres intraterrenos são consciências espirituais e que o anjo Miguel foi encarregado dessas hostes angélicas. Dessa forma, ele criou espaços subterrâneos com a possibilidade dos seres humanos se projetarem e acessarem esses anjos e manterem contatos com esses seres intraterrenos. Na árvore cosmológica da Cabala, observamos que através das suas raízes é possível invocar esses anjos caídos. As raízes se aprofundam no abismo, permitindo o adepto acessar essas forças do mal, para operar ações no nosso mundo aqui em cima. Para eles, o mundo que existe dentro é como o mundo que existe fora. Estes conceitos fazem parte dos dogmas do hermetismo, que acreditam que no interior da Terra existe um mundo belo e colorido, habitado por seres superiores. Este mundo é até apresentado no conto Alice no País das Maravilhas. Ela desce pelo abismo e chega a este mundo de fantasia. Ele recebe o nome de Agartha ou Shambhala. Eles dizem, inclusive, que a cidade lendária de Atlântida passou a existir no interior da Terra. Seria um reino situado no coração da Terra. A sua existência está associada às teorias da Terra Oca. Este mundo intraterreno também é associado ao culto da Mãe Terra, chamada também de Gaia ou Hera, assim como as divindades femininas, principalmente Astarote, que é a esposa de Moloque e também sua mãe. A mitologia diz que os filhos de Gaia eram engolidos por Zeus. Gaia é a personificação da terra e Urano a personificação do céu. E o Tártaro ou Hades é a personificação do mundo inferior. Nele estão as cavernas, vulcões, abismo dos mares e as grutas mais profundas, assim como os cantos mais terríveis do reino de Hades, chamado de Mundo dos Mortos, para onde todos os inimigos do Olimpo eram enviados como castigo por seus crimes. Lá os titãs, filhos de Gaia, são aprisionados por Zeus. Até as deidades do catolicismo, que é um sincretismo com as deidades pagãs da antiguidade,
É também um símbolo de fertilidade e das deusas mães da antiguidade. Na visão do Apocalipse, a deusa da fertilidade é uma prostituta religiosa chamada de Religião dos Mistérios, Babilônia a Grande, chamada de Grande Aeon, pois ela carrega um cálice onde ela apresenta a mistura de todos os ensinos pagãos da Terra. A deusa Vênus emerge das profundezas do abismo e dos mares sobre uma concha. A concha representa o lado negro da Cabala, as Clípodes, espirais cósmicos. Nós sabemos que o planeta Vênus é considerado a deusa da beleza, relacionado a Lúcifer, devido ao seu brilho matinal, por isso chamado de portador da luz. Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, narra a sua viagem ao mundo intraterreno, uma viagem às profundezas infernais, onde ele cita o espiral de 9 círculos, até chegar ao trono de Satanás. Isso nada mais é que uma mistificação da Cabala que leva o iniciado até o reino intraterreno de Malkuth, onde está o trono de Satanás, que é a 10ª esfera da Cabala. Acredita-se inclusive que a experiência das 3 crianças de Lourdes em Fátima nada mais foi que um contato com esses seres intraterrenos, e não com a Virgem Maria. E a aparência dessas potestades são exatamente como círculos de luz, os chamados OVNIs. Segundo os místicos, essas entidades saem do interior da Terra e podem também vir do cosmo. Eles vivem não apenas no interior do nosso planeta, mas também de vários planetas do sistema solar. Tudo indica que Deus aprisionou os anjos caídos no interior desses planetas por algum motivo, mas através de um sistema cabalístico, essas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais são invocadas pelos ocultistas. O planeta Saturno é o mais venerado de todas as eras. Ele é o Senhor dos Anéis, algo que foi apresentado no filme O Senhor dos Anéis, onde eles entram no interior da Terra e encontram esses seres demoníacos, os orcs. Os místicos acreditam que o furacão, que está em um dos polos de Saturno, é um vórtice onde saem OVNIs, e que também é um portal de entrada e saída para outros mundos. Este vórtice, visto do espaço, ele tem a aparência de um cubo negro ou de um grande olho, o olho que tudo vê, cultuado pela maçonaria. Os vulcões já eram adorados como deuses na antiguidade, e eram feitos sacrifícios humanos nas suas crateras. A doutrina que o inferno é o centro da Terra não é mentira. Com o soar da 5ª trombeta, o poço do abismo se abrirá e os anjos caídos serão soltos. Numa entrevista para a emissora da TV ABC Sydney, Austrália, alguns anos atrás, a atriz Shirley MacLaine revelou ter avistado um OVNI em companhia do ex-embaixador australiano para os Estados Unidos, Andrew Peacock. MacLaine diz que levou ele até o vulcão do México, um local onde avistamento de OVNIs são bastante frequentes. O vulcão Popocatépetl é um vulcão localizado no México e tem sido um local onde tem sido relatado inúmeros avistamentos de OVNIs por muitos anos. Há muitos relatos de OVNIs voando para dentro e para fora deste vulcão. A mistificação sobre os OVNIs, portanto, nada mais é que um culto demoníaco. Até que no Brasil existe um local chamado Serra do Roncador, onde eles alegam haver muito avistamento de OVNIs. A Serra do Roncador é uma região onde se localiza o ponto mais central do Brasil. O nome Roncador vem do fato do vento passar pelos paredões rochosos durante a noite, produzindo um som grave que se assemelha ao ronco de uma pessoa dormindo. É uma imensa cordilheira que se ergue como divisor de águas do Araguaia e do Xingu. A Serra do Roncador é uma área muito valorizada pelos seguidores de seitas místicas. Procurando por ruínas da cidade perdida de Atlântida, o coronel Persis Faust desapareceu misteriosamente. Acredita-se que seres evoluídos possuem cidades subterrâneas, cujas entradas ficam escondidas no meio da serra. Quanto ao desaparecimento de pessoas e as abduções, eles dizem que elas podem acontecer através do corpo ou mesmo através de viagem astral. E as pessoas se projetam para viajar, inclusive para esses mundos interiores. Aqueles que entregam a sua vida aos demônios, elas podem ser levadas para falar face a face com essas entidades intraterrenas. Acredita-se que estes seres demoníacos ou reptilianos influenciam a tecnologia e muitos acontecimentos aqui em cima da Terra. Isso através de um poder maçônico e político, onde estão inseridos reis, presidentes e de pessoas de grande influência. No grupo que eu participei, eles afirmavam categoricamente que existia vida em Marte. Então é possível que exista uma potestade que influencia o poder bélico e das guerras aqui no nosso planeta. Vejam aquele filme antigo, Marte Ataca. É bastante interessante.
Apesar do filme ser uma sátira, ele apresenta bastante conceitos interessantes sobre essa questão. Bom, eu acredito que existem demônios aprisionados no centro da Terra, e não somente no interior da Terra, no interior de outros planetas, já que eles são cultuados como divindades e também invocados. Bom, este assunto é bastante extenso e eu vou continuar falando sobre ele no próximo vídeo. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seus comentários e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.